Oi, tudo bem com você? Esse é o Vida e Missão. Continuamos aqui o nosso espaço de ensino bíblico. Aqui paramos um pouco para entender um pouco melhor as Escrituras e coisas importantes para a nossa vida de fé, sempre de maneira muito prática. Iniciamos agora uma série de estudos que trata a respeito da devocionalidade, da vida devocional. Nós poderíamos dar outros nomes que nos ajudariam a compreender talvez melhor o que eu quero dizer quando eu falo sobre vida devocional. Meios de graça. São caminhos intermediários ou conexões possíveis que Deus deixou ao seu povo, maneiras das pessoas se tornarem mais sensíveis à sua voz, conectadas à sua vontade e à sua revelação. Essas disciplinas são práticas cristãs possíveis feitas ao longo de toda a história do povo de Deus e usadas para essa reconexão com o Criador. As disciplinas espirituais estão sempre ligadas a uma fé amadurecida, o amadurecimento da nossa fé, da nossa caminhada com Cristo, a nossa sensibilidade à voz de Deus no mundo e por meio das Escrituras, o fortalecimento da nossa percepção da realidade de Deus na nossa vida e na nossa história, estão sempre intimamente ligadas a uma vida devocional prática, uma vida que leva em conta as disciplinas espirituais, que as pratica ao longo dos dias. A nossa aula de hoje vai tratar da disciplina espiritual mais básica e simples que temos para compreender, fazer e exercitar, a oração. Quando eu digo mais básica, não por sua falta de importância, pelo contrário, a oração é muito significativa para o povo de Deus. Sempre foi. Básica no sentido de que é da nossa natureza nos dirigirmos ao Criador, nos expressarmos no desejo de encontrá-lo. E fazemos isso por meio da oração. A oração, portanto, é uma conversa. Uma dúvida frequente que encontro como pastor é as pessoas me pedindo orientação sobre como orar. Como eu faço para orar? Essa é uma pergunta válida. Os discípulos fizeram essa pergunta a Jesus. Em determinado momento, podemos perguntar muitas outras coisas, podemos expressar de muitos modos, tendo visto Jesus curar enfermos, paralíticos, leprosos, expulsar demônios, efetuar milagres, multiplicação de pães e peixes, andando sobre as águas. Os discípulos, contudo, têm uma dúvida ainda assim, e não perguntam para o mestre como fazer essas coisas. Mas o seu desejo e a sua fé o levam a perguntar: Senhor, como o Senhor ora? Como o Senhor conversa com o Pai? Como o Senhor se dirige ao Criador? O que hoje nós conhecemos como Pai Nosso, que é repetido, e não há nada de errado nisso, ok? Dentro de uma medida possível, dentro das nossas comunidades, é a resposta de Cristo a essa pergunta. Senhor, como devemos orar? Então nós temos o texto do Pai Nosso como uma expressão. Por isso eu queria convidar você a perceber o texto do Pai Nosso não só como uma oração comunitária que fazemos em conjunto, mas como um mapa que Jesus responde como deveríamos orar. Ali nós encontramos então o mínimo razoável, a estrutura base de como deveríamos conduzir a nossa vida de oração. Para começar, Jesus faz advertências muito significativas. Ele inicia com instruções, dizendo o que nós não deveríamos fazer. No verso 5 ele abre dizendo: quando orarem, quando vocês forem orar, quando se dedicarem à oração. De outro modo, o que a gente entende a partir do verso 5 é que Jesus está supondo que aqueles que creram, os seus discípulos que dirigem a ele essa pergunta, teriam um momento de oração. Não se vocês desejarem, não se for da vontade de vocês, mas quando orarem. A oração é parte significativa daquilo que somos como discípulos de Jesus. Ele segue para sua segunda advertência, dizendo um pouco à frente: vocês não serão como os hipócritas. O termo se origina do grego hipócrites, que traz a ideia do teatro, os personagens que usavam máscaras para interpretar algum papel. Em última instância, o que ele está dizendo é que a oração precisa partir de uma sinceridade. Oramos então com aquilo que estamos carregando. Se temos necessidade, pedimos. Se angustiados, derramamos essa angústia em oração. Não fazemos uma oração com palavras falsas, fingidas, com algum tipo de intenção religiosa. Sobre isso ele fala sobre duas expressões diferentes umas das outras. Vocês não serão como aqueles que oram em praças públicas, procurando ser enxergado pelos homens, vistos, reconhecidos, procurando a atenção dessas pessoas. Você, pelo contrário, vai fechar a porta do teu quarto e orar em secreto. E teu pai vai te ouvir em secreto. Jesus não está com essa advertência proibindo a oração pública, dizendo que ela é desnecessária ou não deveria acontecer. Ele está falando sobre duas atitudes distintas. Ele está dizendo: vocês não deveriam orar em busca de reconhecimento com palavras fingidas, literalmente sendo hipócritas e falsos enquanto oram, desejando apenas os louros do ser religioso, ser considerado espiritual, mas com a sinceridade de quem entra no seu quarto em secreto e ora sozinho. Essa é a oração que ele está procurando nos seus discípulos. Ele diz nos versículos número 7 e número 8 que não deveríamos usar de vãs repetições enquanto fazemos as nossas orações. É claro, se isso é uma conversa, repetir a mesma palavra de maneira contínua, sem refletir ou pensar, não é um padrão que Deus deseja para as nossas orações.
Ao longo da história da igreja, os protestantes usaram esse versículo, até às vezes de maneira muito justa, para falar sobre os nossos irmãos católicos romanos e as suas repetições de rezas. Mas o texto é muito mais profundo e expressivo do que isso. Porque quando ganhamos gatilhos mentais para oração e iniciamos palavras do tipo Senhor, Tu és todo-poderoso, nos dirigimos a Ti, ó Altíssimo, grandioso, todos esses mecanismos que nós usamos para ter conversas na oração são também uma forma de repetição e de se esconder atrás de uma oração falsa. Que tipo de espírito deveríamos ter quando chegamos à presença do Pai para orarmos? Como nos dirigimos ao Criador? De maneira sincera, não hipócrita, não fingida. E se estamos sozinhos ou se compreendemos esse coração que mesmo quando ora em público, ora na sinceridade de quem compreende que o Pai o ouve, como se estivesse num quarto, então as vãs repetições não fazem sentido, porque nos dirigimos ao Criador, ao Pai, que nos recebe na oração. Por isso não usamos repetições sem fim, pelo contrário, iniciamos conversas, diálogos. Deus fala conosco por meio das Escrituras e por meio da revelação natural que encontramos em todos os lugares. E nós respondemos a Ele por meio da oração. Isso é uma conversa. Então converse com o Criador. Não use mecanismos de palavras que você aprendeu religiosamente, mas faça da sua oração essa abertura de quem fala a um Pai que está com os ouvidos abertos para te ouvir. Nós poderíamos resumir esse trecho dizendo que a sua oração deve estar cheia de sinceridade na sua intenção. Palavras claras e intencionais, é isso que compõe a oração do discípulo. Charles Spurgeon, um grande pregador da igreja, diz que as orações são medidas pela sua sinceridade e não pelo seu tempo. Isso continua sendo uma verdade válida para nós. O texto bíblico continua e nos versos de 9 a 10 nós aprendemos sobre adoração, que é um componente fundamental para a oração. Jesus, no seu mapa de ensino sobre oração, inicia dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Essa oração inicia com a compreensão a quem nos dirigimos. Nos dirigimos ao Criador do mundo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome. Nossas orações deveriam começar com essa percepção de fé, a quem nos dirigimos. Percepção de presença, de grandiosidade desse Criador, que agora podemos nos dirigir de maneira clara, concisa, conversar abertamente por causa do que Cristo fez. A continuidade desse texto, no verso 10, nos ensina a respeito desse Deus e sua grandiosidade, sua presença no mundo, e de como a nossa oração e a nossa vida deve estar entrelaçada com o desejo de que a vontade dele se cumpra, não a nossa. Seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto nos céus. Tim Keller diz o seguinte a nós: se não pudermos dizer seja feita a sua vontade com sinceridade suficiente, jamais teremos paz. Seremos tentados ao controle das pessoas e a controlar o ambiente que nos cerca, e fazer as coisas do jeito que acreditamos que devem ser feitas, e não conforme Deus deseja que elas sejam feitas. O primeiro componente da sua oração deve ser a percepção que você se dirige ao Criador do mundo, e que a vontade desse Criador é boa ou agradável. E o seu desejo deve estar entrelaçado ao fato de que você deseja que a vontade de Deus, que é feita nos céus, se cumpra também na terra. Talvez a melhor maneira de ler esse verso seja dizer que o Senhor possa fazer essa glória e poder e o seu desejo na história da minha vida ter tal amplitude que a sua vontade se cumpra em mim. O primeiro e significativo componente de uma oração do discípulo de Cristo é que ele entenda que a sua oração deve estar baseada na adoração e a quem ele se dirige. Sem isso, as nossas orações seriam vazias. Por isso, comece a sua oração com a compreensão a quem você se dirige. Se você tem o hábito de fechar os seus olhos, ajoelhar, orar sentado, isso não é importante. Existem todos os tipos de orações nas Escrituras, mas é importante o reconhecimento a quem você se dirige. Então, em total entrega, você sabe e entra em espírito de adoração. A compreensão perceptível a quem você fala. E esse Criador e essa imensidão invade a sua vida por meio da oração. Isso se chama adoração. O segundo componente que nos foi ensinado numa vida de oração, conforme Jesus instruiu os seus discípulos, é a petição. Sim, você deve pedir. Jesus ensinou isso a nós. No verso 11 ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É interessante esse versículo porque ele ensina dois princípios importantes. Primeiro, a comida básica dos judeus era o pão, assim como a nós brasileiros falaríamos do arroz e do feijão. Um coração suficiente amadurecido de um discípulo sabe que primeiro precisa levar petições de necessidade, aquilo que é primário à nossa sobrevivência. A petição tem dois caminhos importantes. Quando pedimos aquilo que é necessário, também passamos a ser gratos ao Deus que está nos céus e que faz a sua vontade nos céus e na terra, por tudo aquilo que é necessário e básico para a nossa sobrevivência. A adoração nos conecta ao Criador e a petição nos faz compreender que mesmo o que é necessário e mínimo vem das mãos desse Criador. E isso é graça. Por isso peça, primeiro pelas necessidades. Você pede pelo pão,
Depois você pede pelo pudim. Não há nada de errado em sonhar, projetar e dizer que você desejaria que isso acontecesse. Mas inverter essa ordem talvez seja uma demonstração de imaturidade, de incompreensão sobre o que Deus deseja no mundo. Primeiro peça por aquilo que de fato é necessário a você. Depois abra o seu coração com petições que vão além disso. A oração também deve incluir perdão e reconciliação. O verso 2 inicia dizendo isso a nós. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O verso começa reconhecendo que temos dívidas. Então nos dirigimos em oração com a confissão dos nossos pecados e erros e falhas e fraquezas. Sim, o Pai está ouvindo isso e você deve, no meio das suas orações, compreensivamente orar a respeito daquilo que ainda falta de ajustes em você, dos seus tropeços ao longo do caminho. A confissão, portanto, é parte importante, significativa das nossas orações. Nós entramos em adoração, nós entramos em petições e nós entramos para fazer confissões. Deus, perdoe as minhas dívidas. Eu sei que as tenho. Você sabe que as tem. Parte da sua oração precisa incluir essa percepção. Somos pecadores e nos dirigimos a um Criador santo e perfeito em todas as coisas. Por isso precisamos pedir perdão. Esse perdão que é dado e liberado por Deus e obviamente sempre acontece por causa de Cristo, precisa se desdobrar na nossa vida horizontal, ligados uns aos outros de maneira muito prática. Perdoa as minhas dívidas. E assim, Senhor, eu perdoo as dívidas que tiverem contra mim, as falhas, os erros e aquilo que tiverem feito contra a minha vida e a minha história, as injustiças que eu encontro ao longo do caminho. Confessar os nossos pecados diante do Pai Criador, no mínimo, nos condiciona a uma atitude de humildade possível para perdoar também aqueles à nossa volta que tenham falhado contra nós. Por isso, inclua nas suas orações momentos de confissão de pecado. Que Deus conceda a você a humildade e o quebrantamento para perdoar as falhas das pessoas à sua volta e tudo que possa ter acontecido de injustiça contra você ao longo da sua história. Por último, somos chamados a uma oração de dependência e fortalecimento. O verso 13 diz assim: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse pedido é um reconhecimento de fraqueza. Porque se pedimos para não cair em tentação, para não entrar na tentação, para não ceder à tentação, reconhecemos minimamente em nós uma fraqueza possível de que essa tentação nos tome. Pedimos então a Deus que, por meio do seu Espírito, opere em nós tal capacidade de santificação para que resistamos aos desejos, impulsos, que Paulo no Novo Testamento vai chamar de saques ou de carne, presente em nós. Quando oramos, não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal, nós também estamos dizendo que precisamos dele para isso. Por isso, conte, relate as fraquezas, aquilo que te atrai, que você reconhece como não desejo de Deus, as falhas que você possa ter cometido, já confessadas em pecado, mas que agora você pede: Senhor, me ajude a não entrar mais nessa direção, fortalece-me para o caminho do discipulado. Livra-nos do mal. O mal em nós, aquele que nasce da nossa natureza de pecado. O mal externo, construído no mundo de injustiça, agrupado por essas maldades interiores. Livra-nos, Senhor, do mal que eu compreendo e que eu vejo, e mesmo aquele que eu nunca percebi ou nem sequer notei a existência, mas que contra mim o Senhor tem me protegido como o pastor que protege a ovelha. Livra-me da tentação dos meus desejos e do mal que existe em mim e no mundo, e mesmo aquele que eu não conheço. Senhor, nós estamos em oração dizendo, quando fazemos isso, o Senhor tem o poder para me sustentar no meio do mal do mundo. Eu preciso do Senhor para fortalecimento da continuidade da minha vida como discípulo de Cristo. Estamos confessando e pedindo um auxílio do grande pastor, o Cristo. Por último, só uma nota importante: essa oração é uma oração comunitária, porque o Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão é os nossos pecados, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles à nossa volta. Livra-nos, também é plural, da tentação e do mal. Portanto, reserve sempre um tempo dentro do seu conjunto de orações para orar pela sua igreja, pela sua família, pelos seus amigos, pelas pessoas à sua volta. Isso minimamente constrói em nós um coração que compreende que a vida do discipulado e da fé em Cristo Jesus não pode ser uma experiência solitária, mas que ela é sempre acompanhada dos demais discípulos que Deus também chamou para si. Por isso, ore por eles também. Ore para que a vida deles seja imersa na presença de Deus e que eles tenham uma participação na adoração ao Senhor. Ore pelas necessidades que você reconhece nos seus irmãos e que necessitam e precisam. Ore por eles. Ore para que eles reconheçam seus próprios pecados e encontrem o caminho do perdão àqueles que falharem com ele. Ore para que eles sejam fortalecidos contra as suas próprias tentações e contra o mal que possa vir sobre a vida deles. Ore comunitariamente, como quem entende a necessidade da oração. Esse foi o nosso primeiro Vida em Missão a respeito de devocionalidade. Nos encontramos aqui para mais conteúdos. Um grande abraço para você, até mais.